Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão de jogadores que podem deixar o Fluminense, jogadores que podem chegar do Fluminense. Também vamos falar um pouquinho do jogo de Fluminense e Inter, alguns jogadores poupados. E a festa continua, né? O Fluminense já começa a pensar em Mundial Interclubes, já começa a pensar até alguns reforços para a próxima temporada, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Nos últimos dias, né, pelo título do Fluminense, teve bastante engajamento, bastante pessoas se inscrevendo no canal. Então, continue se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, compartilhando nossos conteúdos, ajudando a chegar cada vez mais inscritos e principalmente para ter a meta dos 4.000 inscritos. Depois a gente conseguir isso até dezembro, vai ser fantástico. Então, dá essa moral aí pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Queria começar falando um pouquinho sobre essa questão dos jogadores que provavelmente vão deixar o Fluminense, dos jogadores que o Fluminense começa a dar uma olhada no mercado pensando em trazer. Algumas coisas que eu acho que são especulações também, né, que não tem nada certo, mas começam a falar isso na mídia, quando começa a falar muito de Fluminense contratar jogadores, começam a jogar um ou outro nome na mídia. Então, vamos embora para as informações. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos jogadores que provavelmente vão deixar o Fluminense. Provavelmente quem deve deixar o Fluminense é o André, o Nino, e fala essa possibilidade de saída do John Arias. Porém, a diretoria do Fluminense trabalha para renovar o contrato de John Arias, dar um aumento salarial para ele e tentar manter ele pelo menos em 2024 no Fluminense. Seria algo importante, porque vai ser um ano que a gente vai ter uma reformulação ali no elenco, principalmente do time principal. A gente vai perder duas peças principais, que são o Nino e o André. Então, até esse time se adaptar novamente, ter o John Arias seria fundamental. Vamos começar falando do Nino. O Mário, né, deu uma entrevista falando que se chegar uma proposta que seja boa para o Nino, boa para o Fluminense, a tendência é que o Fluminense libere o Nino se comprometeu a ficar no Fluminense até o final desse ano. E o Mário falou: Nino, se você quiser ficar no Brasil, a gente vai renovar teu contrato, vai te dar um bom contrato, vai te dar um tempo de contrato legal. Só que ele falou que sonha em jogar na Europa, que quer criar os filhos na Europa. Falas do Mário, eu vi a entrevista do Mário Bittencourt. Então, em caso de uma proposta, ele provavelmente vai deixar o Fluminense. Fala-se muito no Nottingham Forest da Inglaterra, time que já levou o Gustavo Scarpa, que nem está mais lá, levou o Danilo do Palmeiras, tem também o zagueiro lá, o Felipe, né, que era do Atlético de Madrid. Então, tem alguns brasileiros lá e eles buscam muitos jogadores aqui do Brasil. Né? Parece que eles já sinalizaram em pagar a multa rescisória do Nino, então a tendência é que o Nino saia em janeiro para o Nottingham Forest da Inglaterra e vai ser uma perda muito grande para o Fluminense. Aí depois já fala que o Fluminense especula pro lugar do Nino, mas eu já falo, esse cara que é especulado, eu não acredito que venha em janeiro. E também, eu acho que o Fluminense precisa no mínimo de 2 zagueiros para a próxima temporada, que o Felipe Melo não vai conseguir jogar muito. Tem o Manuel retornando, mas vai precisar com certeza de no mínimo 2 peças para esse setor. O segundo nome também que eu gostaria de falar é o André. O André também já é figurinha carimbada, a gente sabe que o André vai sair. O André provavelmente vai deixar o Fluminense rumo à Inglaterra também, né? 3 times brigam pelo André, fala-se do Fulham, fala-se do Arsenal e fala-se do Liverpool. Ao que tudo indica, hoje saiu uma matéria falando que o Fulham é o time que vai vir forte atrás do André na janela de janeiro. Liverpool e Arsenal têm outros jogadores também mapeados no mercado, então eles vão fazer uma proposta pelo André. Caso não se acerte, eles têm outros nomes que eles podem ter como prioridade, enquanto o Fulham, a prioridade deles, número 1, é o André. Cara, eu queria muito que o André acertasse sua ida, tipo assim, talvez para um Liverpool, talvez para um Arsenal, porque eu acho que o estilo de jogo, se você jogasse no Arsenal, por exemplo, assim, é um estilo de jogo que é mais parecido com o futebol do André. Aquela questão de controle de jogo, saída, futebol bem trabalhado, né? Então eu gostaria muito de um André desse time. Se for pro Fulham, eu acho que ele vai se dar bem lá e em breve vai ser negociado com um grande clube. O Fluminense é bom que sempre tem essas questões quando a venda, fica com tantos por cento do jogador, ganha não sei quanto numa possível venda. Então isso tudo vai contribuir a favor do Fluminense, por isso que eu acredito muito que o André saindo para o Fulham, o Fluminense vai faturar futuramente, né? Mas vamos ver como que vai ser essa questão do André. E quem pode chegar no Fluminense? Fala que o Fluminense busca um acerto com o Thiago Silva. O Marcão falou que ano que vem ele pode voltar. E o Fluminense pretende trazer ele igual fez o Marcelo, trazer ele em março, final da temporada ali, iníciozinho ali, né, da reta final da temporada na Inglaterra e tudo mais. Por que eu não tinha essa possibilidade? O Marcelo não vem jogando no Olympiacos. O Thiago Silva vem jogando no Chelsea e é titular absoluto, cogitaram até uma renovação de contrato com ele lá. Não sei se ele tem algum acordo prévio ou tal, mas eu não acredito muito no retorno do Thiago Silva e Márcio. Se ele voltar, eu acho que ele só volta no meio do ano que vem. Por isso, nós precisamos trazer no mínimo mais um zagueiro, 2 até eu acredito, né, para substituir o Nino, e mais um ali para eventualmente substituir o Felipe Melo, porque o Marlon só fica até o meio do ano também. Então você vai precisar montar nesse sistema defensivo aí com mais peças. Outro nome também que foi muito especulado é a questão do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é um jogador que está no Olympiacos, parece que ele quer retornar para o Brasil,
tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense querendo jogador, mas falaram que o Fluminense vai vir forte atrás do Gustavo Scarpa para trazer ele. Gustavo Scarpa, nesse meio de campo do Fluminense, joga fácil. Provavelmente fala assim na possibilidade de lugar do John Arias. Mas vamos ver, né? Mas eu acho que o Gustavo Scarpa, se volta pro Fluminense, joga. Até lançou uma enquete lá no Instagram perguntando: você aceitaria o Scarpa de volta? A galera toda estava votando em peso, falando que aceita o Gustavo Scarpa de volta. Então vamos ver, né, como que vai se dar essa negociação com o Scarpa. E um outro nome também que surgiu na noite dessa terça-feira foi o nome do Renato Augusto. O Renato Augusto, que já foi especulado em outro momento no Fluminense. Teve até uma informação, se não me engano, foi do Thiago, da Hora do Flu, que trouxe essa informação sobre o Renato Augusto. Jogador de 35 anos. Eu acho que o Renato Augusto, acho que ele joga muita bola e tal, mas não tem mais condições físicas, né, para reforçar o time do Fluminense. E eu, particularmente, não gostaria da coisa do Renato Augusto, não para o futebol, mas pela idade avançada, 35 anos, já sofreu com vários problemas físicos. Mas a prioridade do Renato Augusto é ficar no Corinthians, mas é um nome que agrada ao Fluminense. Então o Fluminense começa a olhar Gustavo Scarpa, começa a olhar Thiago Silva, fala assim de Antônio Carlos, um zagueiro que está na MLS, se não me engano. Então o Fluminense começa a mapear o mercado, porque sabe que vai ter que repor essas peças que estão saindo, e ano que vem o Fluminense precisa fazer um ano bom, um ano com títulos. Então por isso que o Fluminense tem que repor também à altura essas saídas que vão tendo. Vamos aguardar para ver como que vai se desenrolar essas negociações do Fluminense futuramente, mas tomara que o Fluminense consiga acertar bons jogadores. Agora falando um pouquinho do Inter, claro, a gente tem que falar de Mundial Interclubes, muito assunto, mas nesse vídeo não vai dar. Então eu vou falar um pouquinho do jogo contra o Inter. Fluminense que vai mandar um time lá meio misto, né? Felipe Melo não foi relacionado, Marcelo não foi relacionado, nem Germancano foi relacionado. Então provavelmente como que vai ser o time do Fluminense que vai estar em campo hoje, no Rio Grande do Sul? Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, Nino e Diogo Barbosa, André Martinelli e Paulo Henrique Ganso no ataque. Keno, John Arias e John Kennedy. John Kennedy é o do título, fez o gol, né, do título. Então provavelmente essa deve ser a escalação do Fluminense no jogo de hoje. Fluminense que precisa voltar a somar pontos para começar a chegar na parte de cima da tabela novamente no brasileiro. Claro, agora a gente já está classificado para a Libertadores, o título está distante, mas lembrando, cada classificação que você conseguir acima do brasileiro é mais dinheiro que a gente ganha. Então tomara que o Fluminense consiga, né, ter uma reviravolta do brasileiro e comece a somar pontos. Né? O Fluminense que tem o Inter hoje, Flamengo no sábado, São Paulo na outra quarta-feira, e o Campeonato Brasileiro vai se aproximando de um final, e tomara que o Fluminense use esse restante brasileiro para poder estar se preparando para o Mundial. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Com certeza vai ter que ter mais vídeo, é muito assunto para falar do Fluminense, campeão da América, todo mundo muito feliz, mas por hoje é só esse vídeo, né, apenas. Hoje tem live pós-jogo também, né, Fluminense e Inter, vou estar com o Guerreiro Tricolor provavelmente nessa live, para a gente poder debater, né, como que o Fluminense e Inter, e também falar ainda, né, título da Libertadores, projetado aqui para frente como que vai ser o time do Fluminense. Então, te peço, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.